Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos de volta à nossa aula 3 do curso Sobrevivendo a um Estado Totalitário. Meu nome é César Mello, eu sou jurista, especialista em direito público, hoje presidente de um órgão público e tenho mais de 10 anos de experiência nessa relação entre o cidadão e o Estado, tendo defendido uma miríade de empresas e de pessoas em relação a atuações estatais. Se você ainda não assistiu, se você começou por esse vídeo, eu lhe peço encarecidamente que assista os vídeos anteriores para que você entenda a sequência lógica que nós estamos aplicando os conhecimentos, né? Se você não quiser assistir os vídeos anteriores, não tem problema nenhum. Lembrando que cada um faz o que quer e arca integralmente com as consequências do que decidiu fazer. Dito isso, a aula de hoje é sobre o fundamento legal de todas as ações que eu vou ensinar para vocês durante o curso. Inclusive quando adentrarmos a parte da esfera penal de abordagens policiais, e trata-se de duas legislações que eu considero essenciais, que todo cidadão brasileiro deveria ter conhecimento, quiçá decore salteado, inclusive com os números dos artigos e os incisos. Os principais eu tenho já decore salteado, e essa legislação representa a armadura que o cidadão tem em relação às atuações estatais de forma geral. Isso porque essas legislações elas se aplicam de forma subsidiária quando não tiver legislação mais específica, e as legislações específicas que existem foram todas, absolutamente todas, redigidas com base nessa legislação, a qual por sua vez também é uma evolução de uma legislação estadual do estado de São Paulo. E como essa legislação ela estrutura o princípio básico de defesa do cidadão em relação ao Estado, as outras legislações que existem são meras variações dessa mesma legislação. E a legislação que eu me refiro é a Lei 9.784/99, que é a legislação que regula os processos administrativos na esfera federal, porém a interpretação firme do STJ que essa lei se aplica a todos os entes federados enquanto não possuírem legislação específica. E basicamente todas as legislações específicas dos governos estaduais são replicações com pequenas alterações de prazos e alguns outros elementos que pouco diferem dessa legislação que eu vou explicar para vocês. Lembrando sempre que, quando a legislação específica for silente, essa legislação se aplica de forma subsidiária. Então vai ser uma aula um pouco mais técnica, vai precisar um pouco mais de atenção, mas mesmo assim eu peço aos senhores que prestem muita atenção, porque esse é o fundamento do que foi falado nas aulas anteriores e é o fundamento do que será falado nas aulas posteriores. Então pode acontecer de uma aula posterior você olhar e falar assim, mas será? Isso me parece que está equivocado, né? Aí você volta nessa aula aqui e você fala, é verdade, que é o artigo tal, é exatamente isso. Então, peço desculpas se o tema for um pouco mais aborrecido, mas ele é aborrecido de propósito, justamente para você não saber quais são os seus direitos e o Estado poder pisar em você com mais facilidade, tá? Então, vamos à análise aqui das legislações, que é a Lei 9.784/99 e a Lei de Abuso de Autoridade, que surgiu mais recente, mas trouxe mais força às aplicações da Lei 9.784/99. As duas, de forma concatenada, lhe dão uma estrutura de defesa muito, muito bem embasada, para que, se chegar a esse ponto, seu advogado tenha plenas condições de fazer uma defesa, inclusive quando eventualmente na questão de mérito você sequer certo está. Tá? Então, vamos à análise da legislação. Eu vou pôr aqui a legislação da tela, aumentar um pouco o tamanho, tá? E aqui eu não vou ler a lei toda, eu vou ler só os pontos que são essenciais para o seu conhecimento, mas recomendo que depois você busque no Google Lei 9.784/99 e faça uma leitura da legislação completa, tá? Então, rapidamente aqui vamos destacar os pontos essenciais. O artigo 1º diz que esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando especial, e aqui está, a proteção dos direitos dos administrados, tá? Então, esse é o escudo que lhe defende do Estado. Essa é a base, tá? Os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário quando no desempenho de função administrativa. Para os fins dessa lei se consideram órgão, o que é o órgão, entidade e autoridade, tá? Artigo 2º. A administração pública obedecerá, entre outros. Esse artigo 2º, ele estende uma série de princípios que já estão previstos na Constituição e os tornam aplicáveis a toda a administração pública de qualquer esfera, tá? Então, apesar do artigo 1º falar que a lei estabelece
o processo administrativo na administração federal, o artigo 2º fala administração pública e a diferença entre as informações. A administração federal é uma coisa, a administração pública é um conceito mais amplo, ele é aplicado de forma lato sensu. Então quando a gente fala administração pública, é todo mundo, inclusive a porcaria do mesário. O mesário, quando está atuando como mesário, ele está atuando a bem do serviço público, ele é servidor público, por isso que ele tem poder de polícia, aplica até para ele. Mas o mesário é uma administração municipal ou estadual, não interessa. Quando se fala administração pública, é todos os órgãos, todo o serviço público, toda a administração pública. Então, a administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Não vou adentrar na especificidade de cada princípio, não é o objetivo da aula, tá? Se você tiver dúvida, peça para o ChatGPT ele explicar. O ChatGPT dá explicações muito bem feitas desses princípios aqui, tá? Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de... E aqui tem alguns critérios, eu vou divulgar alguns que são importantes para nós, para o cidadão pagador de DARF, o trouxa pagador de DARF, né? Um ponto importante de critério a ser observado: divulgação oficial dos atos administrativos, ou seja, qualquer ato administrativo que você seja interessado, você precisa tomar conhecimento, e a forma de tomar conhecimento é ser dado acesso público. Não existe processo, não existe sigilo de ato quando você é interessado. Mas o processo é sigiloso. Mas eu sou parte interessada, para mim não tem sigilo, tá? Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. É muito comum o servidor, quando ele quer obter um interesse, quando ele não quer que você pratique um ato, quando ele sabe que aquilo vai gerar problema para ele, é comum que ele faça exigências que ele sabe que você não vai cumprir. Por exemplo, ele quer ter uma oitiva para fazer, em vez de fazer via Skype, em vez de fazer via internet, ele exige que você se desloque muitas vezes de um estado até o outro para participar da diligência. Aí você chega lá no dia e fala assim: teve um probleminha, nós vamos ter que adiar, fazemos daqui 3 dias, ou fazemos daqui a 7 dias, certo? Então, lembre-se, o órgão público tem o direito de executar atos administrativos, o órgão público muitas vezes tem o direito de exigir de você alguma coisa, só que ele tem que respeitar essa regra aqui: adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Por exemplo, você é CAC e precisa ser feita uma vistoria na sua casa, aí o cara quer ir domingo 5 horas da manhã na sua casa. Não, meu amigo, não tem essa. A vistoria pode ser feita qualquer dia da semana, não tem pressa nenhuma, você não tem ordem judicial, não tem nada. Você vai fazer a vistoria quando eu puder e você puder. É isso aí. Quarta-feira, 6 horas da tarde, tá bom pra você? Não, quarta-feira aqui o órgão público não trabalha. Então tá bom, então que horas que vocês podem? A gente só trabalha no horário comercial. Então quinta-feira, do meio-dia até as 2 da tarde, tô disponível para receber os... não, é que nesse dia minha avó... Problema seu, meu amigo, problema seu, certo? Outras situações também, o cara vai lá fazer uma análise num produto seu lá, precisa fazer uma inspeção no produto seu. Aí ele quer levar todo o teu estoque do produto. Não, meu amigo, leva 5 unidades aí, é o suficiente, tá? Faz a análise lá e pronto, tá? Então, esse ponto aqui é bastante importante. Se você acredita que a situação é irrazoável, provavelmente ela é irrazoável e a lei proíbe que aconteça dessa forma, tá? Você sabia disso? Não sabia, né? Você acha que achava, como a maioria do brasileiro acha, que porque o cara passou no concurso e teve lá decreto de nomeação, ele pode fazer o que ele quiser do jeito que ele quer. Não é assim que a lei prevê, tá? Indicação de pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão. É obrigatório o cara indicar a lei que se adequa à situação. Eu vou levar o material para fazer uma análise porque a lei me permite. Ótimo. Qual lei? Especificado. Lei, artigo, inciso e letra. Tá? Não é a lei tal. Não, lei tal não existe. O fato é, eu pretendo levar amostras para análise. Ótimo. Qual é o fundamento legal? O fundamento legal é lei tal, artigo tal, inciso tal, letra tal. Tá? Detalhadamente. Tá? Isso é o que a lei prescreve. Indicação de pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão. Pressuposto de fato, recebemos uma denúncia de direito. Lei tal, artigo tal, inciso tal, a linha tal diz que nós podemos ou devemos buscar uma certa quantidade desses produtos para fazer uma análise. Maravilha, está correto. Não, é porque eu sou funça do órgão tal. Isso não é pressuposto de fato e de direito. Tá? O ato é irregular, nós vamos ver as punições mais lá para frente. Observância das formalidades essenciais à garantia de direito dos administrados. É o que eu falei no vídeo anterior, tá? O cara é obrigado a se identificar,
Não existe privacidade. Aí você não pode me filmar. Lógico que eu posso te filmar. Tá aqui, ó. Observância de formalidades essenciais à garantia de direitos administrados. Como é que eu provo depois que você agiu com abuso de autoridade se eu não posso te filmar? Eu posso te filmar sim. Ah, mas fulano de tal, estou lhe informando que... Maravilha, está me informando. Põe por escrito, assina e carimba embaixo. Por quê? Porque se trata de uma formalidade essencial à garantia do meu direito. Né? Se você está me falando alguma coisa e você não está me contando um segredo, você não está me contando um segredo porque você é meu amigo, porque nós estamos comendo um frango, né? Tomando um chá e comendo um frango, certo? Se você está na posição de longa-manos do Estado e está me passando uma informação na condição de servidor público, então você tem que me passar por escrito, registrar e assinar embaixo, certo? Então tá aqui, ó, observância das formalidades essenciais. Garantia dos direitos, e aqui vem um ponto importante, a comunicação, a apresentação de alegações finais, a produção de provas, a interposição de recursos nos processos que possam resultar sanção ou nas situações de litígio. Então você veja aqui, a gente tem uma grande quantidade de garantias, né? Então o direito à comunicação, você tem o direito de ficar sabendo, a gente vai ouvir fulano, eu tenho que ser comunicado. Se é um processo contra mim, ou que vai resultar em uma penalidade que me afeta, eu tenho que ser comunicado que você vai ouvir fulano. Ah, nós vamos num lugar tal fazer uma perícia. Eu tenho que ser comunicado que vão ser feita uma perícia. Eu tenho direito à apresentação de alegações finais. O processo não se encerra se eu não for o último a falar. E mais, se eu falei por último e você falou mais um ai que seja, você tem que me devolver o prazo e eu faço as minhas alegações finais de novo. Porque alegações finais significa que o cidadão é o último a falar no processo antes de tomar uma decisão. Ninguém mais fala nada no processo antes de ser tomada uma decisão, a não ser o cidadão. Tá? Ah, você sabia disso? Você sabia que você tem que ser o último a falar no processo? Pois é, não sabia. Tá vendo? Tá vendo a quantidade de coisas que lhe escondem para poder abusar de você? A produção de provas e a interposição de recursos, tá? Esses nós vamos desenvolver um pouco mais à frente. O artigo 3º diz o seguinte: o administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de que outros lhe sejam assegurados, né? Então, quais são os direitos? Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tem a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer decisões proferidas. O que eu já falei. Meu amigo, você é interessado no processo, é um processo contra você ou é um processo contra um terceiro que possa gerar resultados que ele afetam? Ah, mas o processo está em sigilo. Dane-se, eu sou interessado, eu tenho direito a cópias. E aqui um ponto importante, sempre que você souber que há um processo administrativo contra você, peça imediatamente cópias de tudo. Cópias de tudo. E a cada passo do processo, você pede cópia de tudo de novo. Cópia, sempre peça cópia do processo e eles não podem te negar. Se te negarem, já estão cometendo abuso de autoridade, certo? Então, tá aqui, ó. Ah, mas eu posso pedir cópia? Pode, tá aqui, ó. Artigo 3º, direito. Você tem o direito de ter ciência da tramitação do processo, então quando o processo anda, você tem o direito de ser avisado que o processo andou, e mais, obter cópias de documentos e conhecer as decisões proferidas. Muitas vezes a decisão faz referência a um outro documento que não faz parte do processo. Eles são obrigados a te dar a cópia do seu processo e mais a cópia do documento que faz referência. Eu, como presidente do órgão que sou hoje, eu não libero nenhum processo que faz ciência a documentos externos sem a juntada do documento externo. Volta e meia vem para mim lá, presidente, precisa assinar esse documento. Aí eu vou lá assinar o documento, tá lá no despacho, lá fazendo referência a um monte de outro documento. Aí eu ligo pro cara que mandou o processo e falo, fulano, e esses documentos aqui? Ah, não, esses documentos já estão não sei onde. Eu falei, já estão não sei onde, que maravilha, ótimo, maravilhoso. Junta nesse aqui e depois eu assino. Tá? Porque cabe, quando o cidadão, qualquer interessado, quiser ter ciência da documentação, a documentação tem que estar completa dentro do processo que ele está manejando. Tem que sair catando parte por aí. Agora, se não é o caso, né? Se o órgão com o qual você está lidando não é presidido pelo César Mello, tá? Aí você tem o direito de ter a ciência tanto do documento que está no seu processo, e se ele fizer referência ao documento do outro processo, você tem direito à cópia, pelo menos do documento do outro processo também, tá? Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. E aí vem um ponto específico. Tem muito servidor público que fundamenta a decisão tomada em processo administrativo com base em preclusão, com base em revelia. No processo administrativo não existe essa coisa da preclusão e da revelia, justamente por causa do que está escrito no parágrafo 3º do artigo 3º. O administrado tem o direito de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão. Qualquer momento antes da decisão, você junta o documento que você quiser. E mais, esse documento tem que ser levado em consideração. Qual é o momento que você não pode juntar documento? Ou que caso você junte documento, esse documento não precisa ser levado em consideração.
se o documento foi juntado depois de proferida a decisão, certo? Qualquer momento, antes da... mas já encerrou a instrução processual. Dane-se, eu tenho o direito de juntar documento. E se eu juntei documento e você ainda não proferiu a decisão, o meu documento tem que ser levado em conta na decisão. Mas a decisão diz que o documento foi apresentado fora de prazo, portanto estava precluso. Essa decisão viola o artigo 3º, inciso 3º da Lei 9.784, porque aqui diz claramente que eu posso juntar e... a qualquer momento antes da decisão, e o órgão é obrigado a levar em consideração, tá? Justamente porque o processo administrativo tem uma formalidade muito menor do que os processos judiciais, tá? Daí pulamos bem lá para frente no artigo 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, tá vendo? Acabei de falar. É por isso que você pode apresentar qualquer documento antes da decisão, certo? Então, os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressa exigir. E existe um elemento mínimo de formalidade que deve ser colocado, que é, os atos do processo devem ser produzidos por escrito. Então, por isso que quando você tem uma fiscalização, quando você tem uma interação com um agente público, você pode sim pedir que as informações que ele te passa sejam baixadas a termo e que ele assine embaixo, porque muitas vezes a atuação que ele faz vai ser depois transposta para o processo administrativo, e a transposição em geral só leva a parte que interessa a ele, a parte que te protege, a parte que te defende, ele esquece de colocar no processo, depois lá na ata e no termo, né? Então, os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, ou seja, em português, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. É bem comum você receber intimação, você receber notificação, você receber e não ter a informação de quem foi que assinou aquele documento. Esse documento é nulo e tem que ser refeito, e ao ser refeito, ele tem que ter data posterior ao que está no documento anterior, e o seu prazo tem que ser devolvido também a partir da ciência do novo documento, tá? E aqui destaquei o parágrafo 4º que o processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas, tá? Isso daí não precisa que seja hoje em dia um carimbo com assinatura. Qualquer meio que gere a numeração das páginas, hoje nos processos digitais isso acontece, certo? Tudo isso tem que ser feito. Por que tem que ser feito? Porque servidor público muda o processo depois, tá? Isso é muito, muito, muito comum, tá? O que acontece? Eles vão dando andamento do processo, e muitas vezes o cidadão vai lá, apresenta uma defesa, apresenta um documento que mostra que eles estão errados. Não estão só errados e que ele é inocente, mostra que eles estão errados, o cidadão é inocente e o servidor cometeu crime. Aí o que eles fazem? Eles retiram aquela parte do processo, modificam o processo, montam o processo de novo, e aquela sua petição que mostrava que você estava certo fica parecendo uma petição de maluco, porque ela não tem mais nada a ver com o processo que está sendo manejado dali para frente, porque eles modificaram tudo que tinha para trás. É por isso que você deve sempre receber uma notificação antes de escovar os dentes, antes de trocar a cueca, antes de tomar um banho. O que você vai fazer? Você vai imediatamente pedir uma cópia capa a capa do processo. Por quê? Porque se você está de posse de uma cópia capa a capa do processo, você vai receber uma cópia capa a capa que terá as páginas numeradas e rubricadas. E daí o servidor não pode mais mudar a página do processo, que eles fazem isso direto, tá? Isso acontece sempre. Então, peça uma cópia capa a capa do processo, que é a garantia, a única garantia que você tem de que quando você apresentar sua defesa, o servidor olhar, danou-se, né? Pegou nós no flagra, mas estamos ferrados, ele não vai mudar o processo, tá? E fazer com que você que estava certo passe a estar errado, tá? Então, peça a cópia capa a capa, e toda vez que você for interagir, peça a cópia novamente. Sempre tenha consigo uma cópia integral do processo, porque eles mudam o processo. E depois você vai buscar o judiciário lá, faz papel de idiota. Porque se você não tem a cópia, você não tem como provar que eles mudaram. Capítulo 9, da comunicação dos atos. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão e efetivação de diligências, tá? Anotem esse artigo, tá? Peço que estudem esse artigo e teremos uma aula específica da importância desse artigo. Esse artigo será amplamente utilizado na sua defesa, tá? Só utilizando o artigo 26 eu já consegui resolver o problema de um monte de gente, um monte de empresa, um monte de questão, inclusive quem estava errado, tá? Inclusive cliente meu, quando eu era advogado, que estava errado, que tinha mais a que se ferrar mesmo, eu conseguia resolver. Por quê? Porque o servidor público não observou o artigo 26, tá? É ônus da administração pública, através dos servidores públicos, agirem 100% dentro da lei. Quando o servidor faz o serviço porco, quando o servidor faz o serviço mal feito, quando o servidor faz o serviço só para cumprir tabela, só para fingir que fez, o advogado, minimamente habilidoso, anula o processo, tanto você certo, tanto você errado.
Tá? Então, estudem aqui o artigo 26, mas haverá uma aula específica sobre as formas que nós vamos utilizar o artigo 26 a nosso favor, dificultando ao máximo a vida do servidor público, que é soberbo e regiamente remunerado para fazer o seu serviço, portanto não precisa que nós, trouxas pagadores de idade, fiquemos facilitando a vida dele. Tá? É como eu sempre falo para o meu pessoal lá na repartição que eu presido, o bom de ter bastante serviço é que o dia passa mais rápido. Então, quanto mais serviço, quanto mais tarefa para fazer, melhor. Capítulo 10 da instrução. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do dispositivo do artigo 37 da lei. Então você é obrigado a fazer as provas que você alega? Sim, você é obrigado. O ônus da prova é de quem alega. Ah, não foi bem assim porque X, Y, Z. É você que tem que provar. Qual a pena de você não provar? É a sua argumentação ser desconsiderada. Mas nós temos no processo administrativo o artigo 37 que pode ser muito bem utilizado, que é o seguinte: quando o interessado declarar, e aqui a declaração é aquela declaração original que a gente tinha lá na Lei 10.826, apelidada Estatuto dos Armamentos, não após a ADI que foi modificada pelo STF para se adequar ao que os nossos valorosos servidores da Polícia Federal sempre aplicaram, que era declarar no sentido de comprovar. Não, aqui é declarar mesmo. O que é declarar? Eu digo o quê? Eu falo o quê, certo? Não preciso provar nada. Então basta você declarar no sentido original, né? Vamos ver quanto tempo dura. Se vocês aprenderem isso, começarem a usar, já o STF diz que está errado, que declaração é comprovação, né? O fato dessa lei ser de 99 e até agora essa declaração aqui não ter virado comprovação via STF é porque os senhores não sabem que a lei existe e não sabem usar isso aqui, né? Agora que vocês estão fazendo o curso, vão começar a aprender a usar isso aqui, já eles mudam, né? Mas enquanto eles não mudarem é declarar, certo? Então, quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração, responsável pelo processo, ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Ótimo! Você está sofrendo um processo administrativo, você vai fazer o quê? Você produzir a prova ou você vai declarar que é eles que têm a prova, né? E fazer com que eles tenham que sair correndo para verificar se tem ou não tem. E na maioria das vezes eles têm sim. Inclusive é por isso que eu, basicamente em todo o processo administrativo que eu atuei, eu pedi oitiva do servidor, porque é informação que ele detém e, portanto, mediante mera declaração, o órgão administrativo proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias, ou no caso, a tomada de termo da informação do servidor, fornecimento do e-mail do servidor, enfim, né? A imaginação dos senhores é o céu para utilizar essa parte do processo administrativo, tá? Então saibam, basta uma mera declaração para obrigar o órgão a correr atrás da documentação, certo? Não é você que tem que pedir, lei de acesso à informação, não conseguiu. Não, declara que eles estão depositando o documento, é um e-mail deles, é um documento deles, é uma informação deles, é um outro processo administrativo, eles é que tem que correr atrás de arranjar essa documentação e juntar aos autos. Dando seguimento, o artigo 38 diz que o interessado poderá, na fase instrutória e antes de tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Ou seja, mais uma vez aqui repetindo aquilo que já estava colocado lá no artigo 2º, se eu não me engano. E eles tomarem a decisão, você pode juntar o documento que você quiser, pedir a prova que você quiser, não existe preclusão, não existe revelia, tá? E dando continuidade, os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação. Então, um dia antes da decisão, você foi lá e juntou uma perícia. Aí o cara toma a decisão, nem menciona a perícia que você fez. A decisão é nula, tem que ser revista, tomado nova decisão e devolvido o prazo para recurso. Enfim, o processo volta para a fase antes da decisão, né? Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Então é o seguinte, meu amigo, você pode pedir o que você quiser de prova, tá? Peça tudo e mais um pouco de prova em qualquer processo administrativo que seja do seu interesse, que você possa ser punido. Pode pedir até a oitiva do Papa, tá? Mas não vamos deferir a oitiva do Papa. Ótimo, não vai deferir a oitiva do Papa? O indeferimento da oitiva do Papa tem que ser recusado numa decisão fundamentada, dizendo que essa prova é, por exemplo, impertinente, desnecessária ou protelatória, porque lícita ela não é, certo? E mais dessa decisão, voltando lá para trás, entre os direitos nós temos o direito, a garantia do direito à interposição de recurso. Então, uma vez que você pediu uma prova
e essa prova foi indeferida numa decisão fundamentada, eles têm que abrir prazo para você apresentar recurso da decisão fundamentada. Quantas vezes eu vi eles indeferirem uma prova e permitirem eu apresentar recurso da decisão de indeferimento da prova? Zero. Nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu. E essa é uma nulidade que pode ser alegada depois no judiciário, tá? 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se data, hora e local da realização. A administração vai ouvir um servidor. Ótimo, você tem que ser intimado com antecedência de 3 dias úteis, indicando exatamente onde é que vai acontecer, para que você possa participar. Considerando os meios tecnológicos atuais, eles não podem exigir, por conta lá do direito a o ato ser realizado da forma razoável e menos onerosa ao interessado, ele tem que ser feito de forma virtual, ou pelo menos a sua participação tem que ser permitida de forma virtual. Percebe como tudo concatena? Pois é. Você sabia disso? Não sabia, né? Pois é, aquele processo administrativo que você tomou a multa, que caçaram o teu alvará, pois é, se você soubesse disso, teria tido um outro desfecho, né? E o ponto mais importante dessa legislação. Artigo 44, está lá perdido no meio dos outros artigos, meio como quem não quer nada, mas está ali o artigo mais importante. Encerrada a instrução, ou seja, quando nenhuma nova prova pretende se fazer por parte da administração, e mais, o encerramento da instrução tem que ser anunciado pela administração, portanto, ele faz um ato de encerramento da instrução específico, em geral acompanhado de um relatório, onde há um resumo de tudo que aconteceu no processo, sem proferimento de decisão. Encerrada essa instrução, ou seja, quando a administração admite que não realizará mais nenhuma prova, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Ou seja, você é o último a falar no processo. Eles fizeram todas as provas, estão satisfeitos? Encerra-se a instrução, em geral realiza-se um relatório com um resumo de tudo que tem no processo e você tem que ser intimado para apresentar suas razões finais, porque você deve ser o último a falar no processo. Uma vez que você apresentou suas razões finais, o único ato que pode vir posterior a esse é o encaminhamento para a autoridade tomar decisão. Se for juntado qualquer outro documento no processo, depois de você apresentar suas razões finais, esse processo é nulo. Você tem que apresentar novas razões finais. E é por isso que antes de você apresentar suas razões finais, você vai fazer o quê? Você vai pedir cópia capa a capa do processo administrativo. Por quê? Porque é bastante frequente que esteja faltando alguma prova, esteja faltando alguma informação, que nas suas razões finais você vai apontar que está faltando, você vai apontar erros que farão com que você ganhe esse processo. E o que eles fazem? Eles modificam a documentação, eles pegam uma prova, um depoimento, um documento, alguma coisa e juntam no processo antes das suas razões finais, fazendo de conta que aquele documento já estava lá e você não se manifestou sobre ele porque você não quis, tá? Isso é muito comum e, portanto, você deve tratar o Estado, o representante da administração, como seu adversário. Tudo que ele puder fazer para lhe ferrar, ele vai fazer, inclusive modificar os autos do processo. Portanto, você não vai confiar na administração pública e você vai pegar uma cópia capa a capa do processo, que é a sua garantia de que sim, os documentos que existiam nos autos eram aqueles. E se eles precisarem juntar documentos novos, eles serão obrigados, porque você tem uma cópia que vai provar que eles mexeram no documento. Isso é crime, tá? É crime, agora é crime. E, portanto, eles vão ter que juntar esses documentos posterior às suas razões finais. Em havendo juntado qualquer documento de interesse ao mérito ou ao procedimento do processo posterior às suas razões finais, tem que haver a devolução do prazo para a apresentação das suas razões finais. Você sabia disso? Não sabia, né? É por isso que eles estão com o chicote e você está com o lombo, só tomando chicotada, tá? Capítulo 11, do dever de decidir. Concluída a instrução do processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir. Por que eu destaquei esse ponto? Porque a lei de abuso de autoridade prevê que é crime ficar segurando o processo para prejudicar as pessoas. E principalmente em processos de concessão de licenças, concessão de alvarás, concessão de documentos que você precisa para seguir a sua vida, para seguir no seu dia a dia, o que o servidor do quem quer rir tem que fazer rir, né? É aquele servidor que está
pedindo um negocinho, né, para passar o seu processo na frente, né, ou aquele servidor que sabe que enquanto aquele processo está ativo, você não pode exercer direitos. Isso é muito comum na área ambiental. Se há qualquer tipo de autuação ambiental, as suas licenças ambientais que você possui, elas ficam suspensas até o processo de autuação ambiental ser encerrado. Aí o que eles fazem? Eles nunca encerram o processo de autuação ambiental para lhe obrigar a fazer um acordo, a admitir que aquilo que eles mentiram no processo que você fez, você disse que você fez, e daí você topa, vai lá, paga uma multa para encerrar o processo, e eles nunca decidem o processo para te forçar a fazer isso. Então por que é importante isso aqui? Porque eles têm 30 dias para decidir. Passou 30 dias, eles não decidiram, você pode buscar o judiciário para obrigar eles a decidir ou para garantir que você possa exercer os seus direitos, mesmo sem que a decisão tenha sido proferida. Tá? E por último aqui, o capítulo 12 da motivação. Esse é um ponto importante, que é relativo a todo ato administrativo, mesmo os verbais, mesmo aquilo que o cara chega lá, eu sou autoridade, e sai dando ordem para todo mundo com base em eu sou autoridade, tá? Mesmo esses atos administrativos, eles seguem essa regra aqui. Artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando, sempre que, negue limite ao fé de direitos, impõe ou agrave em deveres, encargos e sanções, decida um processo administrativo de concurso e eleição pública, dispensa ou declare inelegibilidade do processo licitatório, decida um recurso administrativo, decorra um exame de ofício, deixe de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão, discrepe de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais, importem anulação, revogação, suspensão com validação de ato administrativo. Ou seja, basicamente qualquer coisa que o servidor público faça que afete a sua vida tem que ser motivado, tá? E o parágrafo 1º diz o seguinte: a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de pareceres anteriores, que nesse caso serão parte integrante do ato. Ou seja, ele tem que dizer exatamente o que aconteceu e a lei que se adequa. E isso precisa ser explícito, claro, congruente e mais. Ele precisa guardar conexão com aquilo que você foi acusado e explicar por que a defesa que você apresentou não se aplica. Tá? A maioria das decisões emitidas pelo poder público não cumprem esse requisito. Você pega essa decisão, você pode ser um caso de alvará de sorveteiro. Tem uma decisão lá. Aí você tem lá um pedido de licença ambiental. A decisão é praticamente a mesma coisa, né? Você pega lá o alvará do sorveteiro, da padaria, do borracheiro, da usina nuclear, é o mesmo parecer de indeferimento igual para todo mundo, tá? O mesmo parecer de indeferimento igual para todo mundo não é uma motivação explícita, clara e congruente, tá? Porque ela pode ser explícita, indefiro, ela pode ser clara, indefiro, porque não atendeu o requisito do artigo tal, mas ela não é congruente. Por quê? Porque os requisitos do sorveteiro não são os mesmos da usina nuclear, tá? Então, decisões excessivamente genéricas não atendem ao artigo 50 e, ressaltando aqui o que estou falando para vocês, na solução de vários assuntos de mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduz os fundamentos das decisões, desde que não prejudique o direito ou a garantia dos interessados. Como há comando legal dizendo que a fundamentação deve abordar os seus argumentos apresentados, seus pedidos de prova, as provas realizadas, os pareceres, a mecanização dos assuntos é de difícil aplicação sem prejudicar a garantia dos interessados. Quando que é possível a aplicação de solução mecanizada? Nos casos onde você tem por exemplo, a aplicação de uma penalidade e o réu não, o administrado, o interessado não apresentou defesa. Aí, você não apresentou defesa, dá para aplicar a mesma decisão em todos os processos, tá? Porque só vai ter o lado da administração do processo. Quando há uma defesa, quando há alguma informação específica do processo, quando você não usou o modelinho que você pegou da internet, né? Porque isso daí também é bem comum, né? O cara pega um modelinho da internet e daí quer que a administração faça uma decisão individualizada para ele. Aí também não, né, meu amigo? Porque para todo modelinho que tem na internet, você pode ter certeza que tem 10 modelos de indeferimento específicos para esse modelinho da internet. E sim, nos órgãos públicos, para a questão de eficiência, aquele pessoal que usa modelinho da internet tem a pilha de indeferimento com indeferimento já pronto também, tá? No mesmo, você quer facilitar a sua vida, usar o modelinho da internet, ótimo, você facilitou a vida do servidor também, porque ele tem um indeferimento que ele fez com base no modelinho da internet. Eles põem tudo na mesma pilha e sai tudo no mesmo dia. E aí não há violação de nenhum direito, né? Então, para quem não entendeu o que eu tô falando, não use o modelinho da internet, tá? Por último aqui,
Capítulo 15 do recurso administrativo. Das decisões administrativas cabe recurso. Então, aquilo que eu falei, o indeferimento do pedido de prova cabe recurso. Dificilmente eles dão direito ao recurso no indeferimento da prova, mas é uma decisão administrativa, então viola o artigo 56. Então, para a Lei 9.784, esse é o básico que vocês precisam saber. Eu acredito que a maioria das coisas que eu expliquei aqui, vocês não faziam a mínima ideia de que vocês tinham direito. Se você já participou como interessado de um processo administrativo, você vai verificar que os resultados seriam outros se você soubesse dessas questões aqui. Por que é importante você saber dessas questões aqui? Porque essas regras têm aplicabilidade em toda a interação que você vai ter com o servidor público. Desde lá do tiozinho do protocolo até eventual abordagem policial, até o tratamento que o delegado vai te dar na delegacia. Tá? Tudo isso é regido pelos princípios, pelas regras postas na Lei 9.784. Tá? E por último, né, alguns anos atrás, essa aula se encerraria por aqui, né, e daí a gente teria o seguinte: Tá, César, mas e daí? E se o cara descumprir, o que acontece, né? E eu diria para vocês que o máximo que você conseguiria seria anular o ato administrativo buscando o judiciário, que é uma coisa que para o servidor meio que tanto faz, né? Ele vai lá, faz o que ele quer, do jeito que ele quer, de vez em quando alguém contrata um bom advogado, o advogado vai lá, busca o judiciário, daí vem uma decisão dizendo que ele estava errado, manda ele fazer do jeito diferente, ele fala, beleza, então para esse eu faço diferente, e para todos os outros eu continuo fazendo do meu jeito, né? E não há nenhum incentivo para que o servidor corrija preventivamente a sua ação, levando você a ter que buscar sempre o judiciário para defender os seus direitos. Só que em setembro de 2019 nós tivemos a publicação da Lei de Abuso de Autoridade, que passou a prever penas, crimes, esses atos dos servidores que violam os direitos previstos na Lei 9.784. Então, de destaque ao que nos interessa da Lei de Abuso de Autoridade. O artigo 4º, que diz o seguinte: são efeitos da condenação por abuso de autoridade tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado, devendo o juiz fixar na sentença o valor mínimo de reparação de danos causados pela infração, considerados prejuízos por ele sofrido. Então, o CPF do servidor vai ser obrigado a te indenizar. Tá? Já é uma grande coisa. 2. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Então, o cara pode ficar inabilitado para ser servidor nesse período. E 3. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. Tá? Então, existe sim motivo para se preocupar com o abuso de autoridade. Se o cara for condenado por abuso de autoridade, isso pode acabar com a carreira pública dele e forçar ele a mergulhar na piscininha da iniciativa privada, que, como vocês sabem, está bem quentinha mesmo, né? Então, como não há nada que um servidor público tenha mais medo do que ser obrigado a ganhar o seu pão na iniciativa privada, sendo obrigado a efetivamente atender as pessoas e agradar os seus clientes, tá? Não tem nada que o cara tenha mais medo do que isso, tá? Então é por isso que foi previsto aqui na lei que a pena é o cara ser obrigado a fazer isso, tá? Aí nós temos nos crimes que a Lei de Abuso de Autoridade efetivamente coloca, que é artigo 23, inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Qual que é o ato que entra nisso aqui? Ainda que omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou de processo, ou seja, incorre na mesma pena. O que nós temos aqui? O cara que muda o processo administrativo. Por isso, a importância de você ter cópia capa a capa de tudo. Porque você fez cópia capa a capa de tudo. Se o cara mudar o número do processo, botar documento a mais, tirar documento que era importante, mudar a estrutura do processo administrativo, ele incorre na pena de abuso de autoridade, artigo 23 ou artigo 23, parágrafo único, inciso 2, tá? Então, há pena para isso, é crime e efetivamente você fazer a cópia capa a capa do processo administrativo, o pessoal fica sabendo e daí ninguém mais mexe no processo, porque a pessoa que preside o processo vai responder por isso. Tá? E daí a prova objetiva. Você tem uma cópia do processo que tem tantas folhas numeradas de uma forma e o que está lá na repartição é numerado de outra forma, não tem muito como defender, né? Artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional de infração administrativa. Outro ponto que o abuso da autoridade resolve. Lembra na aula anterior que eu falei? O cara pega e fala assim, não, fique tranquilo, é só uma observação, isso daí não vai dar em nada, não, a gente só está cumprindo aqui uma meta, não sei o que. Você fala, então põe por escrito e assina. Põe por escrito e assina. Por quê? Porque daí, se daquela
fiscalização dele resultar em instauração, você vai acusar ele de requisitar instauração de procedimento investigatório de infração administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime. Ele não falou para você que não tinha nada, que estava tudo certo, que era só uma verificação de rotina? Disse. Tá? Escreveu embaixo, assinou? Escreveu embaixo, assinou. Ótimo, então por que tá com processo administrativo querendo te multar, querendo te prender, querendo te ferrar? Né? Por quê? Ele sabia, ele falou para você que não tinha nada de errado. Né? Então tá aí. Se você pedir pro cara escrever e ele não escrever, ele não tá escrevendo por quê? Porque ele não quer cometer o crime do artigo 27. Tá? Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Ah, César, mas o que é estender injustificadamente? Como é que eu sei que o cara está enrolando? Ora, com base no artigo que eu trouxe para vocês, que diz que o prazo máximo é 30 dias. Com base no artigo 49. Concluída a instrução do processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir. Passou mais de 30 dias, o cara não sai da moita, né? Não sai da moita, fica lá estendendo injustificadamente o processo, certo? Ele comete o crime do artigo 31, tá? Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado ou inquérito, ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de cujo sigilo seja imprescindível. Né? Aqui, o sigilo é sigilo criminal, no processo administrativo não tem esse tipo de sigilo, não. Então, negar a cópia do processo para você é crime do artigo 32, tá? E o principal, o final, o coringa, que encaixa em tudo, é o nosso artigo 33, que é exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O que esse artigo da Lei de Abuso da Autoridade diz? Diz o seguinte, tá lá o servidor, o longa-manos do Estado, te exigindo qualquer coisa. Ah, eu quero cópia desse documento. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Ah, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquele outro. Ótimo, maravilha. Eu tenho que fazer? Ótimo. Eu tenho que fazer, você tem que me dizer expressamente qual é o fundamento legal da sua exigência, sob pena de você estar cometendo crime do artigo 33 de abuso de autoridade. Ah, porque você tem que me fornecer o documento. Maravilha. Qual lei, artigo, inciso e letra que diz que eu tenho que fornecer o documento. E o servidor tem que saber na ponta da língua essa resposta. Enquanto ele não te fornecer o fundamento legal da exigência, você não é obrigado a cumprir. Tá? E se ele permanecer na exigência, artigo 33 nele, abuso de autoridade. Tá? Então, gente, como vocês veem, a gente possui uma miríade de ferramentas que podem sim ser utilizadas em nossa defesa para dificultar sobremaneira a vida do servidor público que tirou a semana para lhe ferrar, certo? E aí, meus amigos, eu lembro a vocês um ditado que é muito importante para aqueles que pretendem viver num estado totalitário. O ditado é o seguinte: nunca subestime a preguiça. Nunca subestime o poder da preguiça. Porque apesar dos servidores públicos, para justificarem as suas próprias imoralidades, estarem sempre utilizando a desculpa do mas é que eu não podia prevaricar, eu não queria fazer, mas eu não podia prevaricar. Essa desculpa é apenas uma desculpa. Por quê? Porque em terra da reserva do possível não existe prevaricação. O que é a reserva do possível? A reserva do possível é um princípio do direito que diz o seguinte: em não havendo possibilidade estatal de atender a tudo, deve o servidor público priorizar aquilo que ele consegue fazer de forma mais eficiente. Lembra vocês aqui, ó, princípios da administração pública? Finalidade, motivação, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Pois bem, pelo princípio da eficiência, se o servidor vê que ele vai precisar alocar muitos recursos para atingir um objetivo, ele pode deixar de alocar esses recursos que seriam mais eficientemente alocados em outro local. E quais recursos são esses? Principalmente o tempo dele, né? Então, meus amigos, eu cansei de converter a aplicação de penalidade de multas altíssimas, penalidades de
penalidades de apreensão de equipamentos, penalidades de perdimento, penalidades de impedimento de licitar, revogações de alvará e toda sorte de abuso estatal, simplesmente deixando claro para o valoroso servidor público que ele até conseguiria aplicar aquilo que ele pretendia no meu cliente, mas ia dar um trabalho do cão, ia ter que trabalhar, ia ter que suar a camisa para aplicar a penalidade. E daí, o que em muitas das vezes acontecia? Convertia-se a penalidade em mera advertência. Tá? Então, eu deixava claro que ia fazer ele suar a camisa para aplicar a penalidade, e daí ele levantava a bandeirinha branca do aplico a advertência. Tá? E se você estiver nessa situação e sofrer a penalidade de advertência, cale a sua boca, receba a penalidade de advertência e não ligue para o seu advogado enchendo o saco dele, dizendo para ele, mas eu queria cancelar a advertência também, porque ele já deu um trabalho do cão e ele já fez muito mais do que a grande maioria dos advogados conseguiria fazer, que é fazer o cara desistir de te perseguir, né, e ir atrás de outro. Tá? O que no estado totalitário como o qual nós vivemos já é uma enorme vitória. Tá? Então, gente, para essa aula é isso. Peço desculpas por ser longo, mas é um assunto um pouco mais complexo, e por ser mais complexo também é muito mais importante e irá fundamentar todas as outras aulas, certo? Então, peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. Se você está gostando do curso, se você está achando a informação importante, divulgue para todos os seus amigos. Se você está gostando do curso, se você está achando a informação importante, esconda a informação dos seus inimigos. Se você está achando que o curso está muito chato, que não tem nada a ver, divulgue para os seus inimigos também. Lembrando que a próxima aula do curso já está publicada e disponível para os membros do canal, sendo que a aula é primeiramente publicada para os membros do canal, em seguida publica-se a próxima aula, agendada para ser liberada para quem não é membro do canal, 10 dias depois. Então, se você quer saber a próxima aula, se você quer saber como é que você vai usar a Lei 9.784 para dar perdido no servidor público que está querendo te notificar para iniciar um processo contra você e te ferrar, seja membro do canal que você terá acesso a essa aula antecipadamente. Se não, aguarde alguns dias que na próxima aula eu ensino para vocês como é que licitamente, de forma 100% legal, você vai abusar das limitações de capacidade e da afeição à preguiça que tem o servidor público para garantir que você nunca seja notificado daquele procedimento administrativo ou pré-criminal que estão tentando abrir em seu desfavor, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.